Quero te convidar nesse momento a abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 22, que é o capítulo que nós estamos numa série de mensagens dentro desse capítulo 22. E eu quero convidar você a ler comigo para a meditação da palavra do Senhor no dia de hoje, o verso 2. Nós vamos ler o verso 2 de Gênesis 22. Nós estamos na terceira ministração dessa série de palavras dentro do Gênesis capítulo 22. E o tema da mensagem de hoje é: Deus te pedirá o que te custa e no lugar de obediência. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Então disse Deus: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Queridos, é muito estranho quando Deus nos dá uma bênção e depois nos coloca numa prova tão severa. Talvez você já tenha vivido isso assim como eu. Deus nos dá uma grande bênção e logo depois vem uma grande prova. Fato é que Deus, Ele prova os filhos dele com o propósito de que nós sejamos aprovados e possamos crescer e desenvolver a nossa espiritualidade nele, e assim possamos prosseguir cumprindo todo o desígnio dele para a nossa vida. Mas Deus, nesse texto que nós lemos, tinha dado para Abraão um filho que era o sonho de Abraão. Abraão não tinha nenhum filho. O herdeiro que assumiria toda a herança de Abraão após a sua morte seria o Damasceno Eliezer, que era um servo de Abraão, um servo muito fiel, e ele ficaria responsável, ele seria aquele que ficaria com toda a herança de Abraão, por Abraão não ter nenhum filho. E é importante observar isso aqui. Às vezes nós pensamos: eu sirvo a Deus, então eu sei que Deus vai me suprir em todas as coisas. Eu sirvo a Deus, então eu sei que Deus vai me abençoar em tudo. Só que muitas vezes, nós vemos uma área ou outra da nossa vida e não está desfrutando das bênçãos do Senhor. Abraão tinha tudo, era muito abençoado por Deus, mas não tinha um filho. Eu pergunto para você no dia de hoje: o que falta na sua vida? O que você precisa? O que você olha e fala assim: eu tenho sido muito abençoado por Deus em várias áreas da minha vida, mas nessa área me falta, nessa área eu sinto, debilidades. O que falta para você? Coloca diante do Senhor nesse momento em pensamento. Quais são as suas necessidades? O que é preciso, um milagre de Deus na sua vida para que você possa viver a plenitude da alegria que vem de Deus? Para Abraão, era um filho. Abraão não tinha. Agora ele recebe de Deus uma promessa. No capítulo 12 de Gênesis, Deus diz para ele: Abraão, sai da sua tenda, olha para os céus, veja as estrelas dos céus. Está vendo? Você consegue contar? Veja os grãos de areia dos desertos e das praias. Será que você é capaz de contar? Abraão, obviamente, disse que não. E Deus falou: então assim será a sua descendência. Mas como, sendo já velho, eu vou ser pai de tantas pessoas assim, eu vou ter uma descendência tão grande assim? Abraão pensou naquele momento. Mas Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Assim como Deus tem um propósito na sua vida. E se Deus tem um propósito, não adianta, você permitir que a sua carne coloque diante de você as suas incapacidades, porque quando Deus tem um propósito, Ele garante todo o recurso necessário no meio do processo para que você possa viver o cumprimento da vontade dEle, da promessa dEle. Agora Deus deu um filho a Abraão, e esse filho chamado Isaque. Isaque significa sorriso, alegria, aquele que me fez rir. Abraão agora, com toda alegria, com seu filho crescendo, saudável, ele vendo todo o progresso na vida do seu filho, chegando nesse fatídico dia onde Deus diz: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e leva ele para as regiões de Moriá, e lá você vai sacrificá-lo a mim, em holocausto, num dos montes que eu te indicarei. Que coisa terrível, que coisa dolorosa. Deus pediu aquilo que era a maior fonte de alegria de Abraão. Mas aí é que estava o problema. A maior fonte de alegria de Abraão era Isaque. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que o que Deus queria não era Isaque. Deus queria o coração de Abraão.
Isaac talvez estava ocupando um lugar no coração de Abraão que já era muito grande, um lugar que estava ocupando toda a alegria de Abraão, o sustento da alegria de Abraão e da esperança dele de uma descendência longa, era Isaac. E aí Deus pede isso. Sabe, muitas vezes Deus pede o que nos custa. Eu nunca vi Deus pedir algo que não nos custe nada. Na verdade, todas as vezes que olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus pedindo aquilo que de fato custa. Só que quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, nós precisamos confiar que aquele que pediu o que nos custa, nos dará o que é necessário para que nós cumpramos as suas exigências. Quando Deus colocou a lei para o ser humano, a lei era custosa demais. Segundo a vista dos homens, ela era penosa demais. As pessoas pensavam, quem pode cumprir a lei de Deus? Ela é pesada demais. Ninguém pode cumprir. E alguns, em algum momento, podem ter até dito o seguinte: para ele é fácil, sendo Deus, colocar leis tão pesadas assim para os homens. Mas nós que somos pecadores, somos falhos, como nós vamos cumprir todas essas regras? Aí então agora Deus envia Jesus, o seu Filho. Deus também. No princípio ele era a palavra, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E essa citação de João, essa escrita de João, no capítulo 1, no verso 1, João estava revelando Jesus lá no princípio. E Jesus veio à terra, se despiu da glória, e aqui na terra ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele não deixou cair nenhum ponto. Ele foi fiel em todo desígnio, mostrando que Deus não deu leis pesadas demais para os homens. O negócio é que não havia força suficiente na humanidade para levantar sequer uma pena para cumprir a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que o que Deus está pedindo a nós é pesado demais. Às vezes nós pensamos que o que Deus está requerendo de nós é muito custoso. Mas a grande realidade é que o problema não está na exigência de Deus, não está no pedido de Deus. Sabe, Levíticos 11, 44, e no verso 45 também na parte B, Deus diz: sejam santos porque eu sou santo. E aí nós falamos, não, mas é impossível, não tem como, é muito complicado. E aí você olha para a sua vida cristã e fala assim: meu Deus do céu, você que é um jovem solteiro, uma jovem solteira, e fala: meu Deus, mas como viver uma vida em santidade com tantas dificuldades? O mundo como está hoje em dia é muito difícil, todos os recursos e todas as pessoas as mulheres estão com a cabeça mudada, os homens estão com a cabeça mudada. É muito difícil viver em santidade hoje em dia. Você que é um jovem cristão que namora, uma jovem cristã que namora, é muito difícil viver um namoro em santidade nos dias de hoje. Não. O problema não está na lei de Deus. O problema não está naquilo que Deus exige de você, exige de nós. O problema está em nós. O problema está em você. O negócio é nós não temos, muitas vezes, a determinação de fazer a nossa parte em cumprir o propósito. Deus nos dá uma direção, nós queremos ir em outra. Quando Deus pediu de Abraão aquilo que custava a Abraão, e era o que mais custava, o seu filho, o seu único filho, a promessa que Deus tinha dado, a maior bênção que Abraão já havia ganhado era Isaac. Quando Deus pediu a ele, ele cumpriu, ele foi em direção ao cumprimento da promessa, ao cumprimento da exigência de Deus. Só que o detalhe aqui é observar que Deus nos pede o que custa, mas Ele também nos pede isso no lugar de obediência. Ou seja, não é em qualquer lugar que eu devo cumprir o pedido de Deus, não é de qualquer forma que eu devo cumprir o pedido de Deus, não é do meu jeito que eu devo cumprir o pedido de Deus. Eu devo cumprir o pedido de Deus no lugar de obediência. Aí às vezes você quer seguir a palavra de Deus, mas seguir do seu jeito. Às vezes você quer ter um namoro santo, mas um namoro santo do seu jeito. Às vezes você quer ofertar, devolver os dízimos, mas você quer fazer do seu jeito, não como a palavra de Deus diz. Você quer fazer a vontade de Deus, mas não num ambiente de obediência. E aí Deus diz para você: volte-se para o centro da minha vontade, para que você possa viver o que Abraão viveu. E nós sabemos que no final da história Abraão viveu algo maravilhoso da parte de Deus. Porque Deus deu o livramento necessário e deu a provisão, o recurso necessário para aquilo que Abraão precisava.
Sabe, Abraão, ele não foi na direção oposta à vontade de Deus como Jonas fez. Abraão recebeu a direção de Deus e ele foi em direção ao propósito de Deus. Nem sempre ir em direção ao propósito de Deus é fácil. Mas como entender sua palavra, a sua vontade é boa, perfeita e agradável quando nós passamos por tantas dificuldades? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que tanta luta, por que tanto sofrimento? Se a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, por que passamos por sofrimentos? E aí vem uma chave poderosa para mudar, para girar, sabe, para ligar algo poderoso na sua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus está no final do processo. Durante o processo, você está passando por todo o treinamento para que você viva a vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus permanece sendo boa, perfeita e agradável. Mas o processo que nós vivemos nem sempre é bom, perfeito e agradável para nós. O que nós precisamos fazer é resistir, é perseverar. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, enfatiza a necessidade de perseverança para os filhos de Deus. É necessário perseverar durante o processo para que você desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores, de fato, mas o processo acrescenta dores muitas vezes. Só que as bênçãos, elas vão estar no final do processo. Aí você diz, pastor, mas isso parece contraditório, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos seguirão aos que creem. Sim, as bênçãos seguirão aos que creem. Mas quando é que elas te alcançam? Quando você está no centro do propósito de Deus, no centro da vontade de Deus. As bênçãos te seguirão e te alcançarão quando você estiver no centro da vontade de Deus. Então, elas nunca acrescentarão dores, mas no processo, José viveu a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, sim ou não? Sim. Mas o processo de José foi bom, perfeito e agradável desde o início? Não. Mas no final, foi boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. José viveu as bênçãos de Deus sobre a vida dele? Sim. Mas o processo até as bênçãos de Deus que não acrescentam dores, foram processos sem dores? Não. Ele passou por humilhação dos irmãos, foi vendido como escravo, ficou preso durante muitos anos da vida dele. Não foram meses de prisão, foram anos de prisão. Pois quando sentado num trono ao lado de Faraó, governando o Egito, sendo o segundo homem mais poderoso no Egito, ele enxergou que toda a dor do processo não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Uma mãe, quando está para dar à luz a um filho, ela sente dores de parto. E hoje, talvez você está sentindo as dores de parto. Hoje, alguns de vocês que estão diante dessa transmissão estão vivendo dores de parto em algumas áreas da sua vida. Mas sabe, a Bíblia diz que depois que a mãe dá à luz a um filho e o bebê é colocado no colo dela, ela já nem se lembra mais da dor que viveu, tamanha alegria de ter um filho no colo. Isso significa que no final de todo o processo que você está vivendo, assim como Abraão, você, em nome de Jesus, creia nisso, você olhará para trás e verá que valeu a pena servir ao Senhor. Eu não entendo, Senhor, muitas vezes a sua direção, mas eu sei que mesmo sem compreender o processo, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sei que se eu perseverar no propósito, se eu perseverar dentro dos processos, eu vou desfrutar da alegria de ter na minha vida a bênção do Senhor, que não acrescenta dores. Confia no Senhor. Faça a vontade dEle, mas faça a vontade dEle em obediência. Não de acordo com as suas vontades, da sua forma, do seu jeito, mas faça do jeito de Deus. E você desfrutará do favor do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente os seus dias. Em o nome de Jesus. E que essa palavra produza muitos frutos para a glória de Deus Pai. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, que essa palavra possa produzir frutos poderosos na vida dos seus filhos e filhas. Que ela, Deus amado, cresça, germine. Pai, que ela possa produzir frutos poderosos e dentro desses frutos hajam muitas sementes para que os seus filhos possam desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade, para que eles possam experimentar, Pai amado, em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor
que não acrescentam dores. Fortalece-os no propósito, fortalece-os no processo, para a glória do teu nome. É o pedido que te fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém.